Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que eu estou aqui para iniciarmos juntos uma nova jornada de estudos bíblicos, dessa vez sobre um tema teológico. Mas, apesar de ser um tema da teologia, nós não fugiremos do nosso compromisso de estudar a Bíblia. Nós vamos olhar o que a Escritura diz sobre o que é a igreja, do que é ser uma comunidade de fé. O que a Bíblia diz sobre a igreja? Será uma aventura, será uma oportunidade boa da gente aprofundar o nosso conhecimento. Então eu convido você a acompanhar as nossas aulas, a acompanhar o nosso estudo e a fazer aí as suas descobertas sobre o que é a Igreja de Jesus. Bom, o que eu peço a você é que você se inscreva no canal e possa curtir essa transmissão e também compartilhar o link com os seus amigos e familiares. Não custa nada para ninguém, não é verdade? Então, por favor, faça isso. Se inscreva no canal, curte a transmissão e compartilhe nas suas redes sociais. O estudo bíblico sobre a igreja vai ser feito da seguinte maneira: nós vamos ter 6 aulas, 6 videoaulas aqui no nosso canal e teremos uma apostila que você poderá acessar gratuitamente. Já pode acessar, inclusive já pode baixar, está aqui nas descrições do vídeo o endereço dos nossos blogs. Dá uma olhadinha lá e baixe à vontade, fique à vontade para poder fazer uso desse material para o seu crescimento pessoal. Vou colocar aqui a apresentação da aula de hoje. Está aqui a nossa apresentação. Começamos então um curso online sobre eclesiologia segundo as Escrituras. Um material que vai ser bastante útil para o seu conhecimento bíblico. Sem mais demora, eu queria passar para você qual será a nossa primeira lição. Serão 6 lições ao todo, mas a nossa primeira lição vai falar sobre como que a igreja surgiu, a origem da igreja. Porque a igreja ela tem uma história e ela também está na história. E esse material vai ajudar você a entender por que temos a igreja do jeito que temos hoje e qual a diferença da igreja de hoje para a igreja do começo, quando ela começou. Então, aproveite esse momento para poder aprofundar o seu conhecimento, para fazer a sua reflexão crítica, para poder fazer as suas análises e poder também fazer os seus comentários que você se sentir à vontade para fazer. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Temos um chat ao vivo para você que nos acompanha ao vivo. Você também pode interagir conosco e temos também depois, claro, os comentários que você pode fazer para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei aqui um versículo para que a gente possa refletir inicialmente. Atos 2,44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é ser igreja. O que é ser igreja? É manter-se unido e ter tudo em comum. Mas quem faz isso? Todo mundo? Não, são todas aquelas pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Jesus, que resolvem voluntariamente viver junto, caminhar junto, se reunir, fazer coisas juntos, que é isso que faz parte da Igreja de Jesus. A igreja é uma comunidade, ela vive em comunhão e existe para isso. Tá bom, gente? Não esquece disso, não. A igreja não é uma empresa,
a igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja é uma comunhão de pessoas que seguem Jesus e faz isso juntos e juntas, tá bom? Bom, vamos começar a nossa exposição do tema. Para começo de conversa, é bom a gente lembrar o seguinte: a igreja ela foi idealizada e fundada por Jesus Cristo. Essa informação é basilar, é fundamental para a gente entender do que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de uma instituição que nasceu no coração de Jesus, primeiramente. Um dia ele disse: edificarei a minha igreja. É isso que Jesus propôs-se a fazer. O que nós chamamos de igreja hoje, nos dias atuais, o que você entende, muitas vezes por causa de uma fachada de um templo, um letreiro na porta, uma forma arquitetônica dos espaços de adoração, aquilo que a gente chama de igreja hoje é resultado dessa vontade de Jesus, que é resultado daquilo que as pessoas fizeram com o que Jesus sonhou. Então, ela é resultado de uma construção social e histórica que envolve um percurso que começou lá com os primeiros cristãos, colocando em prática o sonho, o desejo, o anseio de Jesus. Jesus mesmo, não iniciou uma igreja. Ele reuniu um grupo de pessoas e fez desse grupo uma comunidade, uma comunhão de pessoas. Detalhe importantíssimo para que nós possamos compreender por que nós estamos hoje fazendo isso. Nós não começamos simplesmente porque tivemos vontade, porque existe uma história atrás da gente, uma história de pelo menos 2000 anos, em que essa igreja saiu desse desejo de Jesus para se tornar a estrutura que ela possui hoje. Então, a igreja teve seu início quando? Lá em Jerusalém, no século I, como um movimento daqueles que tinham uma experiência com Cristo e que estavam dispostos a seguir seus ensinos e o seu exemplo. Isso era a igreja, era a comunidade daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Na maioria deles, no primeiro momento, eram testemunhas oculares de Jesus. Foram os primeiros seguidores de Jerusalém. Depois foram sendo agregados outras pessoas que também tinham uma experiência com Jesus, mas uma experiência de fé, uma experiência de encontro transformador a partir da fé no que Jesus ensinou e no exemplo que ele deixou. Essa comunidade, essa comunhão de seguidores de Jesus de Nazaré se expandiu, alcançou o mundo conhecido da época, que era um mundo dominado pelo Império Romano. Chegou até Roma, e quando chega a Roma, ela se constitui como uma instituição religiosa, como todas as outras que existiam, porque foi assim que o Ocidente conseguiu entender a igreja. Enquanto estava em Jerusalém, ela era um movimento, era uma seita, era um grupo de pessoas do judaísmo que seguiam uma interpretação da lei e eles queriam que fizessem as práticas e tal. Agora, essa institucionalidade como religião vai acontecer quando ela chega ao Império Romano e é um processo histórico que vai levar algum tempo. Nós temos lá no final da apostila uma descrição sobre essa história. Tem 2 anexos. O primeiro
com o relato de Atos dos Apóstolos sobre o nascimento da igreja, como que a igreja surgiu. E o segundo anexo é a história do desenvolvimento da igreja, como que ela foi se institucionalizando desde o começo, desde quando Jesus intencionou, sonhou, desejou fazer a sua igreja até os dias atuais. Dá uma olhadinha lá, porque esse relato é importante, porque muita gente fica, porque como nós temos uma diversidade de agremiações que se dizem igreja, que se assumem, que se reconhecem como igreja, é preciso que a gente saiba o que é uma igreja de fato. E se existe uma igreja verdadeira, autêntica, existe isso? Há algum grupo que pode se dizer uma igreja melhor do que a outra, mais verdadeira, mais pura do que a outra? Eu acredito que não. Não, de jeito nenhum. Nós podemos ser uma comunidade local de pessoas que seguem Jesus de forma autêntica. E todo grupo que se reúne nesse propósito tem a validade como corpo de Cristo, como comunhão dos santos, como nós vamos ver nos nossos estudos. Mas a gente tem que fazer uma escolha de que rito nós vamos seguir, qual é a nossa institucionalidade, a quem vamos nos referir quando nós afirmarmos que somos uma igreja. Então é bom a gente dar uma olhadinha sobre isso para a gente não confundir as coisas. Tem muita igreja surgindo, tem muitas denominações. Eu estava fazendo levantamento a partir de um estudo feito. Então, a pessoa que fez o estudo encontrou cerca de 300 denominações evangélicas e cristãs no mundo. Eu estou dizendo assim 300 porque está incluído aí o grupo católico, que tem várias diversificações também. Tem o grupo oriental, que tem tem muitas diversificações também. E a protestante, neopentecostal, pentecostal, histórica, são vários grupos denominacionais. Então, a pessoa fez o estudo e levantou cerca de 300 denominações cristãs no mundo. Eu acho que tem mais, mas a pessoa disse só 300, que seja, né? Eu não fiz esse estudo, mas só no Brasil esse número já está ultrapassado com a quantidade de pequenas igrejas, de pequenos grupos que se reúnem em diversos lugares, nas periferias desse Brasil afora. Então, é claro que tem aquela herança bastante nociva de entender religião e seita. Duas coisas que não servem para nada. Porque toda religião é um eixo enorme, é um eixo grande. E essa religião tem seus segmentos, que são as seitas. Então, tudo que é segmento de uma religião é uma seita. Então, não tem jeito, não tem igreja verdadeira, não tem igreja. Existe a igreja maior, hegemônica, existe a igreja menor. Mas não quer dizer que a igreja maior seja melhor do que a igreja menor, que seja mais verdadeira. O que faz a igreja ser igreja, como a gente vai ver aqui dos nossos estudos, é esse segmento de Jesus. É o fato de que pessoas seguem Jesus. E é isso que faz da gente uma igreja. E essa igreja inicial, essa igreja que se origina, ela vai chegar até os tempos modernos. E quando ela chega nos tempos modernos, é que vai ter a necessidade de uma organicidade, de uma organização burocrática, de uma organização corporativa, para dizer quem dirige, quem responde por ela, quem administra. São essas questões que vão estar em jogo quando essa religião ou essa igreja chegar aos tempos modernos. Se torna uma organização e uma organização cada vez mais forte.
Tanto que a igreja, em termos institucionais, é a corporação mais antiga em funcionamento nos tempos atuais. Seja qualquer igreja, nós vamos encontrar aí as estruturas de um modo geral. Depois da igreja, só vamos encontrar as universidades, como as instituições mais antigas em funcionamento no mundo. E o mais interessante é que as universidades foram criadas pelos cristãos. Então a gente vê que a religião, de um modo geral, ela ganhou uma força muito grande a partir da sua institucionalidade e da sua burocratização, da sua organização burocrática. Bom a gente saber disso, né? Então, desde o começo, a igreja cristã atuou como um espaço. É um espaço de gente para que gente pudesse ter uma experiência de Deus. Isso foi a igreja. Embora ela tenha se tornado uma religião institucionalizada, uma estrutura organizada com suas propriedades, com as suas hierarquias, ela continua se mantendo na sua base original, que é de ser um espaço para que as pessoas tenham uma experiência de Deus. Esses dias assisti à inauguração da Igreja da Sagrada Família em Barcelona. E foi expressiva, porque eu estive lá conhecendo essa igreja e foi assim, uma experiência profunda de ver o cuidado do arquiteto para fazer todos os detalhes com uma mensagem. Então, quando você vê aquela construção magnânima, né, aquela magnífica, você fica impactado. E ali é também uma experiência de Deus, é uma experiência de Deus. Você vê que alguém se preocupou em uma forma arquitetônica para trazer uma experiência de Deus para as pessoas. Até mesmo nisso, a igreja ela se serve para isso, ela se propõe a isso. Então nós não podemos esquecer de que, embora as estruturas existam e haja inclusive os problemas relativos à organicidade, à governança da igreja, ela não deixou de ter o seu papel de se tornar um espaço para que as pessoas tenham uma experiência de Deus. A orientação de Jesus, quando então começa essa caminhada, era de que eles se mantivessem unidos até que fossem revestidos de poder para se constituíssem como igreja. Então, os primeiros cristãos, os discípulos de Jesus, né? Aqueles primeiros seguidores, era uma comunidade pequena de cerca de 120 pessoas que se mantiveram reunidos em Jerusalém para que fossem revestidos de poder. O que aconteceu na ocasião de Pentecostes. Jesus disse para eles: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, no dia de Pentecostes, lá no calendário judaico daquela época, os crentes reunidos experimentaram essa capacitação de uma tal maneira que foram mobilizados, impelidos a sair e a anunciar a mensagem de salvação em outras línguas. Experiência de Pentecostes narrada em Atos capítulo 2. É bom a gente registrar isso, né? Eu sou daqueles que defendem a ideia de que o ato inaugural da igreja foi a experiência de Pentecostes. O que foi a experiência de Pentecostes em Atos 2? Atos 2, de 1 a 9. Foi exatamente a inauguração da igreja. Aquilo que Jesus pensou, ele preparou o seu grupo de seguidores, reuniu pessoas, realizou a obra redentora, e quando então ele
consuma a obra redentora e vai então retorna para o seio do Pai, ele então diz para os seus discípulos: "Ó, agora é com vocês, agora seguem aí, agora permanece aqui, porque a gente vai selar isso, a gente vai dar uma forma para isso, e vocês serão então inaugurados como Igreja de Jesus", que aconteceu no dia de Pentecostes. O que vai acontecer a partir de Pentecostes? Uma igreja que age na força do Espírito Santo. Isso é a igreja. Não importa se ela tenha uma institucionalidade, se ela tem uma hierarquia, propriedades, é dona de templos suntuosos, tem universidades, tem empresas a seu serviço, editoras, emissoras de rádio e TV, não importa se ela tenha ou não tenha. O que faz a igreja ser uma igreja autêntica é a força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja. O Novo Testamento usa uma palavra para descrever a igreja. Essa palavra é eclesia. Essa palavrinha que foi aí trazida do grego. A palavra eclesia, ela nasceu dentro da democracia grega. Ela descrevia um grupo de pessoas que iam para a praça, na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, ia para a praça para poder discutir os problemas locais, se ajudarem para poder tratarem dos seus problemas comuns. Isso era a eclesia. A eclesia, inclusive, nomeava os administradores, aqueles que teriam a responsabilidade de resolver os problemas. Jesus escolheu essa palavra para poder designar o que ele queria fazer. A palavra eclesia designa uma assembleia de pessoas reunidas para um fim específico. Vai lá no dicionário, você vai encontrar essa definição. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Esse grupo de pessoas que vão para a praça, que vão para o espaço público e vão discutir problemas comuns. Não é uma instituição religiosa. Ele não pensou nisso. Ele pensou em pessoas reunidas para poderem tratar da sua condição de vida, da sua maneira de viver. Jesus não pensou numa sede universal. Ele não pensou nisso. Jesus não pensou em uma instituição com uma hierarquia, onde as pessoas suntuosamente faziam desfiles com seus ouros, com seus tecidos finos e seus sapatos bem confeccionados. Ele pensou num grupo de pessoas comuns, gente que é gente, fazendo aquilo que é básico, a gente se ajudar, a gente pensar naquilo que nos aflige como pessoas. Então, segundo a análise etimológica da palavra eclesia, ela é formada de dois radicais: o ek, que é o para fora, e essa coisa do chamado. Então, eclesia teria a ideia básica inicial de pessoas que são chamadas para fora. Como é que era esse chamado para fora? Então, você está lá dentro da sua propriedade, vivendo o seu mundo, vivendo a sua individualidade, e você tem problemas que todo mundo tem. Então, você é chamado para fora da sua individualidade e vai tratar dos problemas comuns. A palavra eclesia lembra isso, tá bom, gente? São pessoas que saem do seu individualismo e vão viver coletivamente, vão tratar coletivamente dos problemas comuns. Isso fala muito sobre a igreja. Por que Jesus escolheu essa palavra? A igreja é a comunidade centrada na pessoa e na obra do Espírito Santo.
porque quem faz esse chamado é o Espírito. É o Espírito que nos convoca para que nós possamos seguir os ensinos de Jesus. Então, é pela força do Espírito Santo que pessoas se unem para poder seguir Jesus. Essa igreja, essa comunidade de pessoas chamadas pelo Espírito, tem a função de seguir Jesus, aprender de Jesus, glorificar a Jesus através da sua conduta. Pessoas que são salvas, redimidas, transformadas pela fé em Jesus. Jesus declarou certa vez: quando vier o conselheiro, olha como é que Jesus estava preocupado com isso, né? Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então é isso que vocês vão ser pessoas que mobilizadas pelo Espírito que vai vir, que será enviado, e vocês vão se constituir como essas testemunhas do que eu ensinei, do que eu vivi, do que eu pratiquei. E vocês vão fazer isso no mundo. E por que vocês vão fazer isso? Porque vocês sabem que isso é bom. Vocês estão comigo aqui. Então, isso fez bem para vocês. Então, isso vai fazer bem para todo mundo também. É isso que Jesus quis dizer para eles. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas. Bom, se ela é uma comunidade de gente, a gente tem uma história. A natureza histórica é uma característica da humanidade. A humanidade, ela se realiza historicamente. Então, ao longo do tempo, a igreja foi assumindo diferentes características, diferentes formas institucionais. Então, ela começou lá no grupo dos primeiros discípulos, foi se organizando, teve que nomear pessoas auxiliares, teve que organizar comunidades em outras cidades e dali por diante. Então, cada época, essa igreja foi enfrentando novas realidades e ela teve que se adaptar, se ajustar, encontrar novas formas e tudo isso levando em consideração as fragilidades humanas, as falhas humanas, mas também as próprias virtudes humanas. E isso auxiliou a igreja a se governar até aqui. Então, todas as novas tecnologias, tudo aquilo que a igreja foi adquirindo, foi ajudando a moldar a igreja. Você imagina que revolução grande foi quando Gutenberg, no século XV, descobre ou desenvolve a imprensa, quando os livros podem ser produzidos em grande quantidade. O primeiro livro produzido foi a Bíblia. E isso causou uma grande revolução na Europa, na época, quando começou o movimento protestante. A reforma protestante se baseou na publicação de livros impressos, que era a nova tecnologia da época. E isso revolucionou a forma de ser da igreja. O luteranismo, a reforma luterana, ela trouxe grandes inovações a partir da imprensa, a partir do texto impresso. Assim como hoje, quando surgem novas tecnologias de comunicação, como hoje, por exemplo, tem sido a inteligência artificial, nós já podemos já começar a imaginar como isso vai impactar a vida da igreja nos nossos dias atuais. Nós aqui mesmo, que estamos estudando a Bíblia, somos resultados dessa nova tecnologia de informação e comunicação, as TICs, que ajudam a gente a estudar a Bíblia além do espaço antigo que existia, que era a sala de aula. Então, nós estamos aqui numa nova tecnologia, estudando a Escritura, ouvindo aquilo que Jesus tem a dizer para nós, com todas as nossas dificuldades, mas também com todas as nossas possibilidades.
Bom, agora, essa igreja que vai, ao longo da história, se ajustando, ela também tem uma natureza além da história. Uma natureza que vai além da história. Essa história da igreja, ela ultrapassa os limites do, da materialidade. Por quê? Ela tem uma visão, ela tem uma maneira de compreender a, a temporalidade, a relação com Deus, porque ela a vida da igreja se realiza a partir de uma realidade que Jesus chamou de reino de Deus. Bom, a gente vai ver na próxima aula que igreja e reino de Deus são duas coisas distintas. Mas a igreja, ela se realiza dentro de uma perspectiva nova, que é a perspectiva do reino de Deus. E isso faz dela uma realidade também espiritual, atuando a partir da ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa que faz parte dela. Então, é essa manifestação do Espírito Santo na vida dos seus membros que faz com que a igreja tenha uma natureza espiritual. O apóstolo Paulo ele se referiu a essa natureza de uma forma muito clara. Ele chama, por exemplo, a igreja de Jesus, essa igreja que é a reunião das pessoas, de casa de Deus. E olha que naquela época não tinha templo, não existia construção específica para a reunião da igreja. E ela também era chamada de comunidade do Deus vivo. Era assim que Paulo se referia à igreja na sua época. Edificação de Deus, casa de Deus, comunidade do Deus vivo. Porque não há também a expressão de família de Deus. É uma outra expressão que também acontece no Novo Testamento. Você vai ver Paulo se referindo à igreja com esses nomes. Paulo disse a Timóteo: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, por isso, o papel da igreja é o de proclamar os valores relativos ao reino de Deus. Aquilo que Jesus ensinou como vida em comum a partir de uma lógica, que é a lógica do reino de Deus. E fazer com que essa pessoa, que é o Deus encarnado, a melhor expressão de Deus que a humanidade já teve, mais conhecida de todas as pessoas. Então, o papel da igreja é de proclamar os valores do reino de Deus e tornar Jesus conhecido de todos. A igreja, então, é um corpo, é o corpo vivo de Cristo. Assim que a Bíblia se refere à Escritura, se refere à igreja. A igreja é apresentada no Novo Testamento como um corpo. É a melhor metáfora que a Escritura tem para descrever a natureza da igreja. A metáfora do corpo serve para descrever a igreja como uma unidade formada por pessoas que exercem funções distintas e têm a Cristo como o cabeça. A palavra usada no Novo Testamento é a palavra soma, ou somatos, que quer dizer exatamente a natureza física. Então, o grego ele entendia assim: o que é o corpo? O corpo é uma unidade formada de parte física e parte psíquica, que é a alma, ou a mente, ou a cabeça, que é o que pensa, né? Então, um corpo sem cabeça não quer dizer nada, é um defunto, então é um cadáver. Então, a palavra corpo ela é muito importante
porque ela vai descrever a natureza da igreja ligada a uma mente, a um corpo, a uma unidade pensante, que é o dualismo, o famoso dualismo psicofísico da filosofia platônica, que marcou em muito aí o pensamento até bem recentemente. Então, Paulo ele vai falar de que a igreja é corpo porque tem uma cabeça, uma mente, algo que coordena. Em 1 Coríntios 12, 27, diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E cada um de vocês é membro desse corpo. Então, toda a comunidade daqueles que seguem Jesus se constitui numa parte orgânica, que é o corpo. A orientação de Paulo e tanto dos demais apóstolos sempre foi no sentido de fazer com que a comunidade agisse e crescesse como um corpo bem ajustado, bem organizado, com tudo muito bem conectado uns com os outros. Em 1 Coríntios 12, 12 diz assim: ora, como o corpo como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então você tem a ideia de que muitas pessoas acabam ali se constituindo uma só unidade. A ideia de unidade se refere a um esforço que todo mundo tem que fazer para se atingir a um determinado propósito. Paulo diz lá no verso 18 do capítulo 12 de 1 Coríntios, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Me lembro de uma história que um pastor estava pregando um dia na igreja e dizendo que cada pessoa da igreja tinha uma finalidade. Deus colocou a cada um de nós com uma finalidade, para um propósito. E havia uma pessoa assistindo a mensagem e ela estava muito embriagada. E ela levanta a mão e pergunta: pastor, qual é a minha função na igreja? Aí o pastor não pensou duas vezes: você serve de mau exemplo. Olha, gente, todas as pessoas, mesmo as mais insignificantes, elas servem para alguma coisa. Todo mundo tem uma função na igreja. Você não é só um esquentador de banco. Você não vai lá para bater cartão para poder marcar a tua presença na igreja. Não, você tem uma função. E mesmo você, quando sai de casa e vai para a igreja, você ali está exercendo uma função. Quando você assiste um culto, quando você faz alguma coisa, ali você está exercendo uma importante função dentro da sua casa. Quando você ora, quando você lê a sua Bíblia, quando você fala de Jesus, quando você expressa a sua fé diante das situações difíceis, ali você está exercendo uma função. Ali a igreja está agindo, é onde você está, onde você se encontra. Então, nesse corpo em que cada pessoa tem uma função, Jesus é a cabeça do corpo, pelo fato de ser um princípio orientador da vida. Sem a cabeça, o corpo é um cadáver, não serve para nada. Sem Cristo, a igreja não serve para nada. Ela pode faltar tudo, só não pode faltar Jesus na vida de cada um. Colossenses 1,18, Paulo diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, a gente sem esse cabeça, a gente não passa de uma coisa amorfa, sem vida. Mas Jesus veio dar vida a essa comunhão, essa reunião de pessoas que se esforçam para fazer o bem uns para os outros. Então, essas partes que somos nós estão unidas, enlaçadas, conectadas de tal forma em que cada uma dessas partes contribui
para o bem comum e o crescimento de todas as outras partes. Esse laço que une a gente, que faz com que a gente se torne uma unidade, tem um nome, chama-se amor fraternal, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, a palavra junto é isso, é laço, né? É essa união, é esse elo, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Qual é a função da gente? É viver em amor, é praticar o amor. O segredo da igreja é o amor fraternal. Cada membro do corpo de Cristo se reveste, então, de uma importância especial, porque aquilo que a gente faz vai interferir na vida do outro. E é por isso que cada um de nós tem a capacidade de se ajudar mutuamente. Paulo diz: assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É isso que é a igreja. A igreja, ela não é porque você tem um cargo que você é melhor do que aquele que ainda não tem. Porque aí que ainda não tem pode vir a ter, não é? E cada um não precisa fazer porque tem cargo, precisa fazer porque é membro do corpo, porque é parte dessa realidade. Há duas coisas que precisamos analisar sobre essa condição da igreja. A primeira é a realidade do templo. Então, a fé cristã herdou do judaísmo uma relação com o templo. Então, a Escritura, desde o começo, ela procura demonstrar que Deus tem esse desejo, essa intenção, essa vontade de reunir pessoas para que possam viver conforme a sua vontade. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. E nessa intenção dele, ele faz algumas ações, a ação divina presente na história da humanidade. A primeira dessas ações é a chamada de Abraão. Deus promete a Abraão fazer da descendência uma grande nação, nação formada por pessoas que seguem a sua vontade, que vivem a sua vontade. E aí um dos descendentes de Abraão, que é Jacó, tem uma experiência de Deus na sua individualidade e chama esse lugar da experiência de Deus de Betel. O que é Betel em hebraico? Betel é casa de Deus, que é o lugar onde ele tem uma experiência de Deus. Mais adiante, vamos encontrar Moisés, dessa descendência, não é? Que vai fazer a trajetória de retorno do Egito para Canaã, e ele então é orientado na lei a fazer um tabernáculo, ainda no deserto, para a adoração, onde o povo iria ali perceber que Deus estava entre eles. Então, a presença do templo, ela se torna importantíssima para a trajetória do povo de Deus naquela circunstância. Porque era o lugar da adoração, o lugar do encontro com Deus. Esse tabernáculo permaneceu por muitos anos, até Davi. E Davi começa então a reunir os recursos para a construção do templo. Ele prepara tudo, prepara o projeto, prepara o dinheiro, os recursos, os materiais, então ele vai providenciar tudo para que o templo definitivo seja construído em Jerusalém. Quem construiu foi Salomão. Salomão realizou a obra e concluiu o templo em 959 antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Então é uma construção antiga que foi levantada. E essa construção, ela foi destruída algumas vezes. Foi destruída primeiramente pelos babilônicos e depois pelos romanos. E foi reconstruída muitas vezes, né? Então a gente tem aí
a expectativa. Hoje não existe mais templo em Jerusalém. Aliás, no lugar do templo tem uma mesquita. O templo até existe ainda, mas não na forma como foi prevista na Escritura, né? Mas está lá o lugar de adoração a um Deus, com certeza. Que Deus é esse? Não importa quem seja, importa que a finalidade ainda está lá, sendo cumprida. O templo, então, passa a ser o lugar exclusivo de adoração do povo de Deus. É para o templo que as pessoas se dirigem. O judeu, ele tinha a obrigação de, pelo menos uma vez por ano, visitar o templo e ali prestar os seus sacrifícios, de fazer suas orações e de fazer sua penitência também. A centralidade da adoração no templo, ela foi predominante durante todo o período da história de Israel como nação. Só terminou no ano 70, quando o templo foi destruído. Havia, de fato, uma verdadeira veneração ao templo, à construção, à forma. Vejam como é magnífico. Jesus um dia estava com os seus discípulos e os discípulos elogiaram. Vejam que construção maravilhosa, que pedras bem colocadas, bem recortadas, tudo ajustado, tudo bonitinho. E Jesus, olha, vocês estão vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, a construção do templo era um motivo de orgulho para toda a nação judaica, nação de Israel naquela época. Só que esse templo foi destruído no ano 70 pelos romanos. E depois de destruído, não foi mais erguido. O judeu não tem templo. Tem sinagoga, mas não tem templo. Bom, a outra característica que eu quero chamar a atenção é o fato de que o que vem com o cristianismo é a igreja sem templo. Então, quando Jesus reúne os seus discípulos, ele não falou de templo. Ele não mencionou construção. Ele não mencionou espaço. Se devia ter púlpito, se devia ter batistério, se devia ter lugar para reunir as crianças, sala para as mulheres, sala para gabinete pastoral. Não tinha isso. Jesus não pensou nisso. Ele pensou numa igreja sem templo, ou numa eclesia. Só primeiro vão reunir as pessoas, depois vocês veem o que vocês fazem aí. No Novo Testamento não há mais esse interesse de um templo ou de um lugar específico para adoração. Não há mais essa necessidade. Não há nem esse interesse de se buscar isso. Jesus, em seus ensinos, deixa claro o que Deus está procurando é de verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que ele está procurando. Ele está procurando gente sincera, gente que faça a experiência de Deus, gente que possa colocar o seu coração naquilo que acreditam. Então, o centro de toda adoração passa a ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que habita o coração daquele que crê, fazendo morada permanente. O apóstolo Paulo chama a gente que nós somos a edificação de Cristo, onde Cristo habita. Essa foi a compreensão inicial dos primeiros cristãos. Jesus declarou que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Lá no sermão inicial, quando ele está falando lá no Sermão do Monte, ele declara isso para os seus discípulos também, que é esse encontro. Pedro, quando começa a pregar, ele fala de que é isso que importa, que Jesus foi feito Senhor e Cristo para habitar os corações e não em um templo construído. E olha que o templo ainda estava de pé. Estevão, que falou também dessa maneira, foi acusado de blasfemar contra o templo de Jerusalém. Então, quando ele é levado ao sinédrio para se defender, ele repete: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E mais, ele condenou
a maneira com que os judeus se fecharam para o Evangelho. Como que eles se fecharam para o Evangelho. O apóstolo Paulo também deixou claro que o crente passa a ser santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Você, meu irmão e minha irmã, é casa de Deus, onde o Senhor habita. Então, essa nação eleita, que era antigamente reunida em torno do templo, passa a ser agora a comunidade dos alcançados pela graça, dos salvos, daqueles e daquelas que foram escolhidos por Jesus para anunciar as maravilhas do poder de Deus para o mundo. Resumindo o que a gente viu aqui, o que é a igreja? A igreja não é um templo. Às vezes chama as pessoas para conhecerem a nossa igreja. Você quer conhecer a nossa igreja? Vem conhecer a gente. Onde é que fica o templo? Não tem templo. Nós não temos propriedade. Nós nos reunimos numa sala, num cenáculo, como eram os primeiros cristãos. E ali a gente tem um encontro gostoso, maravilhoso de comunhão, de confraternização, onde a gente ouve falar de Jesus e das coisas maravilhosas que ele fez e que nos interpelam para colocarmos em prática em nossas vidas. É isso que é ser igreja, gente. Igreja, claro que a gente tem o nosso momento de adoração, de comunhão, temos nossos patrimônios que estão guardados, né? Caso alguém queira assim, não, pastor, vamos lá, vamos alugar um espaço, vamos comprar um espaço, quem sabe alguém sente no desejo do coração de nos doar um espaço, então ali a gente vai poder se reunir mais uma vez como Igreja de Jesus. Então, só para definir isso, a igreja não é um templo em si, mas uma comunidade formada por pessoas regeneradas por Cristo e que se reúne voluntariamente para prestar culto e serviço ao Senhor. Isso é o princípio da nossa consciência como herdada da tradição batista. Os batistas definiram isso. A igreja não tem templo. A igreja pode ter até um santuário, né, uma edificação, que muitas antigamente chamavam de templo batista. Você passava assim, está lá, templo batista. Nesse templo batista se reúne a igreja da localidade. E que não é um lugar sagrado, onde você ali não tem liberdade de agir para outras coisas. A igreja, o espaço, ele é consagrado para que as pessoas possam ali ter uma experiência de Deus. É isso, somente isso. A igreja, de fato, somos nós, eu e você, que nos reunimos para aprender de Deus, para ter uma experiência com Deus, para crescer espiritualmente e para fazer a vontade de Deus. Amém? Bom, gente, espero que essa aula de hoje tenha ajudado você a entender o que é ser igreja e que a gente possa caminhar junto nessa perspectiva. Bom, depois da gente trazer esse conhecimento novo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, quero convidar você a orar. Quem sabe você aí que está decepcionado com a sua igreja por causa de política, por causa de questões morais, intrigas pessoais, alguém que está te desmerecendo, te desvalorizando, quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus, porque a igreja está acima disso. A igreja, ela é muito mais para a nossa vida. E nós precisamos resgatar o lugar da igreja na nossa comunhão, na nossa relação com Deus. Feche seus olhos, fale com Deus, peça ao Senhor para reacender no seu coração essa chama viva que é fazer parte
da comunhão dos santos, se constituir com outros e outras a Igreja de Jesus do mundo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã da gente estudar a Tua palavra para poder entender a importância da Igreja na nossa vida. Senhor, reacende em nosso coração esse ardor, esse desejo de fazer parte do Teu corpo, de ser a Tua Igreja no mundo, de agir conforme a Tua vontade. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Quero convidar você para conhecer a nossa igreja. Nós estamos reunidos em Niterói, no bairro de Icaraí, como eu disse, numa sala. O endereço você encontra no nosso blog. O endereço do blog está aqui embaixo, tá bom, gente? E você pode entrar em contato conosco para que a gente possa preparar todas as coisas para que você tenha uma experiência especial de encontro conosco. Hoje à noite, a nossa igreja se reúne presencialmente, domingo sim e domingo não. Hoje é o domingo sim, teremos a ceia do Senhor e vamos estar juntos para poder adorar o Senhor. Convido você para vir nos conhecer. E quer conhecer a gente? Escreve aí nos comentários e eu vou preparar todas as coisas e te informar direitinho como fazer para chegar até nós. Não é uma brincadeira não, mas é verdade. Se você nos encontrar, siga-nos. Você siga Jesus com a gente, que é o nosso maior desejo, é de fazer com que pessoas tenham esse desejo de caminhar conosco, seguindo Jesus. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.